Vamos dar início à nossa aula, então, aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tá? Já comecei a corrigir os trabalhos de vocês ontem, tá? Só não terminei. Mas amanhã eu já passo as notas para vocês na nossa próxima aula aqui, tá? Foi bem, então fiquem tranquilos aí. Mas amanhã eu termino e já mostro para vocês as notas. Então, falando então, né, sobre associação de resistores, nosso último assunto. Hoje a gente vai falar de geradores, tá? Circuito, a gente vai vendo por etapas. Por que por etapas? O que é feito um circuito? Tá? Eu vou ter elementos resistores, seja ele o objetivo ou não, né? A gente sabe que todo equipamento apresenta uma resistência à passagem de corrente elétrica, seja intuitivamente, como por exemplo um chuveiro, um aquecedor, a gente bota de forma intuitiva uma resistência, né, dentro do equipamento. Outros equipamentos, né, como por exemplo motores elétricos, a gente não coloca de fato uma resistência dentro do motor elétrico. Não, o motor como por si só, né, pela parte construtiva dele, acaba oferecendo de forma necessária uma resistência à passagem da corrente elétrica. E a gente tem que considerar essa resistência, né? Porque ela é significativa. Se não houvesse resistência, todos os nossos equipamentos mecânicos, né, teriam um rendimento de 100%. E a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Todo equipamento mecânico tem um rendimento menor que 100%, ou seja, ele é projetado para trabalhar em algumas circunstâncias, né? E na prática ele sempre oferece um pouco menos, né? Alguns têm eficiências maiores e outras menores, né? Vai depender do aspecto construtivo do equipamento, vai depender da tecnologia dele. Os mais modernos tendem a ser mais rendáveis, né? Terem um valor de rendimento maior, mas também depende muito da aplicação do motor, né? Equipamentos submetidos a grandes esforços, motores grandes, compressores muito grandes, equipamentos muito robustos, em si, eles apresentam rendimentos menores, tá? Isso é uma característica construtiva. A gente inicia uma batalha, né, contra a mecânica, mas fisicamente a gente não consegue um rendimento de 100%. Quanto maior a potência dos equipamentos, em geral, o rendimento dele vai caindo um pouco também. Deixa eu anotar o chat. Essa queda no rendimento se dá principalmente pelas perdas. Qual é a maior perda que a gente tem em equipamentos mecânicos? Né? A perda por efeito Joule, ou seja, por aquecimento, por calor. Quando a gente tem equipamentos muito robustos, né, normalmente eles aquecem de forma significativa. Alguns a gente não consegue nem colocar a mão e ficar com a mão algum tempo. Né? O que é aquele calor? Aquele calor é uma energia que está sendo dissipada, que nós não estamos aproveitando e deveríamos. Tá? Então, a gente acaba projetando artifícios que refrigerem, que ventilem o equipamento, né? Mas a gente não consegue não ter esse efeito Joule, né? Essa perda de energia por calor. Por que se dá aquela energia? Ou por altas rotações, né? Ou pela passagem de corrente elétrica. Quanto maior é a passagem da corrente elétrica no condutor, quanto mais intensa é a corrente elétrica do condutor, mais ele tende a aquecer. Né? O intuito da passagem da corrente elétrica com o condutor é transportar a corrente de um ponto até o outro, né? Para ligar o equipamento, para fazer com que ele funcione. Só que ela também gera um aquecimento. Esse aquecimento é perda de energia. Então, o motor elétrico, né? Ele tem o objetivo de pegar a corrente elétrica, né? Pegar a energia elétrica e transformar em energia mecânica, em movimento, né?
Idealmente, ele iria pegar uma quantidade de energia elétrica e ia transformar todinha essa quantidade em esforço mecânico, em energia mecânica. Só que, na prática, parte dessa energia se transforma em calor, em energia térmica, e não mecânica, apenas parte, né? A outra parte, a maior parte, sim, se transforma em energia mecânica, tá? A gente vai sempre utilizar vários sinônimos. O calor é uma fonte de energia, tá? Aí a gente pode falar efeito Joule, energia térmica, calor, tá? Movimento mecânico é o que? Energia mecânica e também é muito chamado de trabalho. Não deixa de ser um trabalho, tá? Todo movimento que o equipamento faz, né? Aquele movimento mecânico, aquela energia mecânica é um trabalho, né? Que a gente está, então, retirando do equipamento, tá? Mas isso são todos nomenclaturas. O que a gente vai ver agora? Nós falamos sobre os resistores isolados, né? Fizemos exercícios lá nos nossos circuitos. O que tinha nos nossos circuitos? Um ponto A, um ponto B e os resistores, né? O que representava aquele ponto A e ponto B, gente? Rafael, é o sentido do... É o sentido... Oi? O sentido da corrente? É o sentido da corrente, mas por que ia de um ponto para o outro, né? Porque eram polos, um positivo e o outro negativo. Aí a corrente, né, vai ter um sentido de um polo para o outro. Mas o que representa aqueles polos, né? Um positivo, o outro negativo. São dois valores de tensão, né? São polos de tensão. Só que a gente conversou, o que é tensão? O que é o trabalho de tensão, então? Tensão é diferença de potencial. Quando a gente tem dois potenciais iguais, ou seja, um polo, o mesmo sinal e no mesmo valor, 50 volts, e o outro 50 volts, entre eles não vai existir uma tensão, porque é o mesmo valor e o mesmo sinal, né? E tensão é diferença de potencial. Aquilo que a gente usou como exemplo, lá na manutenção de rede de abastecimento de energia elétrica, rede de alta, né? Às vezes, um elemento de proteção, eles ligam um cabo, a roupa deles, a um dos fios. Por que eles fazem isso? Não é para ficar pendurado lá, né? É porque eles têm uma roupa capaz, né, de conduzir corrente elétrica e ter um valor de tensão ali. Então, eles conectam a roupa dele à rede, né? Então, eles podem fazer a manutenção na rede se estão conectados. Por quê? Aquela roupa fez com que o indivíduo esteja no mesmo potencial que a rede. Então, se eles estão no mesmo potencial, não circula corrente elétrica nele. A corrente elétrica só caminha entre potenciais diferentes. Se eu estou no mesmo potencial da rede, não vai circular corrente elétrica por mim. Tá? Então, por isso, naqueles cabos de ligação da roupa, né, até a rede. Às vezes, não utilizam a roupa, mas parece umas cestas metálicas que levantam o pessoal até aquele ponto, tá? Então, eles ligam aquela cesta, se eles não estão utilizando a roupa, né? O indivíduo não pode tocar naquela cesta, né? Tem que ficar longe da cesta, dentro, mas longe, liga a cesta, tá? A rede. Então, a rede e a cesta vão estar no mesmo potencial. Então, não vai circular corrente entre eles, tá? Esse é o intuito. Só que a gente viu de uma forma genérica, 2 pontos. Na prática, os circuitos eles podem ter várias fontes de tensão. Pode ser bateria, pode ser fontes de tensões químicas, né? O que são os eletroquímicos, aquelas fontes de tensão químicas? Pilhas e baterias, né? Elas têm uma diferença de potencial devido a uma reação química que acontece dentro delas. É assim que funcionam as baterias e principalmente as pilhas, tá? Então, a gente tem diferentes fontes de tensão, tá? E num circuito, às vezes, a gente tem mais de uma fonte junta. E a gente precisa saber estudar quando a gente tem essas fontes.
Antes a gente generalizou lá 2 pontos quaisquer. Agora a gente vai entender, né, como que a gente vai associar essas fontes, esses geradores, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre geradores. Geradores não são só aqueles lá, a diesel, grandes, que a gente vê, tá? Qualquer elemento que forneça uma tensão, uma diferença de potencial, é, de alguma forma, um gerador. Então, a gente tem os eletroquímicos, tá? Pilhas e baterias. Ali acontece uma reação química dentro, faz com que eu tenha uma diferença nos polos, e aquilo ali me dá um valor de tensão, tá? A gente tem os geradores fotoelétricos, que são aqueles, né, das placas solares. Lembrando que a gente tem 2 fontes de energia elétrica a partir das placas solares, tá? São elas as placas de silício, que absorvem a radiação, tá? E eu tenho as placas solares que funcionam a partir do princípio térmico. Aí é um pouquinho diferente, tá? Vamos falar sobre isso. Tá entrando um mercado bem grande agora de energia solar, até porque se tinha uma mística aqui nos lugares como o sul do país, que tem sol, não funcionaria com qualidade. Isso não é uma verdade, tá? Existem 2 sistemas fotoelétricos, tá? Um se baseia, de fato, no calor, tá? Então, são... Espera que um colega... Não, na outra turma aqui. Um funciona, de fato, com o calor, tá? São placas solares, mas que têm como objetivo absorver calor do sol, tá? Esse calor absorvido, eu vou ter um fluido que vai passar pelas minhas placas, tá? Um fluido que vai passar pelas minhas placas. Esse fluido vai ser aquecido, tá? Depois que ele é aquecido, ele vira vapor. Às vezes o fluido é água, pode ser outro fluido. Esse fluido, quando aquecido, vira vapor. O vapor vai se passar por uma turbina de pequeno porte, claro, não estamos falando de uma usina, estamos falando de um sistema doméstico que a gente pode ter em casa. Vai aquecer esse fluido vai virar vapor a alta pressão. Esse vapor passa por uma turbina, né? E a pressão e impacto do vapor faz com que a turbina gire. Qual é o objetivo da turbina? Receber energia mecânica e transformar em energia elétrica. Como? A gente não viu lá os motores elétricos, gente, como que funciona a partir dos princípios que nós falamos, tá? Então, a turbina é um quê? Um receptor. Vocês precisam ter esses conceitos. O que é um gerador e o que é um receptor? Receptor só tem... Áudio? Voltou aqui. Espera aí que fechou aqui. Deu. Estamos escutando bem? Sim. Tá? O que um gerador faz? Ele só tem um objetivo. É pegar energia elétrica e transformar... Fechando aqui para mim. Vou abrir aqui para mim. Tá, deu. Tá? Eu disse que estava no gerador, é receptor. Gerador, vamos para o gerador. O que o gerador faz, tá? O gerador, ele pega alguma fonte de energia e transforma em energia elétrica, tá? Pega alguma fonte de energia e transforma em energia elétrica. Que tipo de fonte? Qualquer uma, tá? Posso pegar energia solar e transformar em energia elétrica. Então, é um gerador fotoelétrico. Posso pegar uma energia química, ou seja, reação química, e transformar em energia elétrica, como, por exemplo, os geradores eletroquímicos, tá? Posso pegar fluxo magnético e transformar em energia elétrica, como, por exemplo, motores de indução. Nós vimos lá, né? O que eu vou ter? O fluxo de campo magnético e o fluxo de campo magnético vai gerar corrente elétrica, tá? Então, gerador, ele pega uma fonte de energia e transforma em elétrica.
tá? O que o receptor faz? O receptor é exatamente o contrário, tá? Ele pega energia elétrica e transforma em alguma fonte de outra energia. Que exemplo nós temos? Vários, gente. Motor elétrico. O que o motor elétrico faz? Recebe energia elétrica e transforma em energia mecânica. Uma lâmpada. O que ela faz? Recebe energia elétrica e transforma em energia luminosa. Tá? Outro exemplo. Um aquecedor. Pega energia elétrica e transforma em energia térmica. Tá? Então, geradores pegam algum tipo de energia e transformam em energia elétrica. E os receptores fazem o contrário. Recebem energia elétrica e transformam em algum outro tipo de energia, tá? Eles têm comportamentos diferentes, tá? Mas o estudo dele é um pouquinho parecido, a parte matemática, tá? É isso que a gente vai ver. Outros exemplos aqui. Par termoelétrico, outro tipo de gerador, tá? A tensão que se cria nele é provida por efeito termoelétrico, o aquecimento de uma junção de dois metais, né, conhecido como par termoelétrico, dá uma origem a uma tensão em seus terminais, e depende também da temperatura dessa junção. Eu tenho os piezoelétricos, tá? O que é? Certos cristais, como a turmalina e o quartzo, produzem tensão elétrica quando submetidos a cristais fortes de tração e compressão, tá? É um tipo de tensão que está sendo estudado, mas eu acho que só vai vingar muitos anos para frente aí quando a gente não tiver outras fontes, tá? Basicamente, o princípio de funcionamento de geradores piezoelétricos é bem simples, tá? É uma pedra, só que tem que ser uma pedra específica, ou cristal de quartzo ou cristal de turmalina, tá? Mas é uma pedra. Quando submete essa pedra à compressão ou tração, claro, né, gente, de uma forma calculada, porque a ideia é fazer comprimir um pouco, mas não trincar a pedra. Quando essa pedra é submetida aos esforços, ela naturalmente, tá, se polariza e cria uma diferença de tensão. A utilização dela é simples. Por que a gente não utiliza de forma industrial, então? Porque o cristal é caro, tanto a turmalina quanto o quartzo. Só existem cristais naturais, né? E a quantidade de cristais que podem ser extraídos, né, no mundo todo é pouca. Então, é uma pedra cara, então acaba não compensando. Hoje a gente tem fontes muito mais baratas de geradores, como, por exemplo, a geração a partir de usinas termoelétricas, quando eu aqueço, né, um fluido, normalmente água, em caldeiras. Tenho geradores de usinas nucleares, quando eu tenho uma reação nuclear, né, e a partir de um gerador que corrente. Tenho geradores de usinas eólicas, né, como a gente tem aqui lá na Querência, com os eloventiladores lá, né? Então eu tenho energia do vento, mas o vento não é um tipo de energia. Na verdade, que tipo de energia o vento proporciona? Mecânica, né? As pessoas acham que é muito diferente a energia eólica com a energia hidráulica, hidroelétrica. E é muito parecido. Na verdade, o tipo de energia é mecânica, só que em uma, quem vai fazer o esforço mecânico é o vento, e na outra, quem vai fazer o esforço mecânico é a água, mas o sistema é muito parecido. Na verdade, é um gerador que eu pego energia mecânica e transformo em elétrica, nos dois casos. Só que a fonte de energia mecânica que é o que muda para cada um dos dois, tá? Tem os geradores de tensão e de corrente, tá? O que é isso? A gente sabe que podemos ter corrente elétrica contínua e corrente elétrica alternada, tá? Tensão também, a gente pode ter geradores de tensão contínua ou de tensão alternada. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um gerador de corrente contínua, a corrente é sempre mesma, mas a minha tensão tem valores alternados quando eu vou modificando, né,
o meu processo. Nos geradores de corrente alternada, a minha tensão é sempre a mesma. A corrente é quem vai criando valores alternados. Tá? Além de manter constante a tensão nos terminais, tá? Independente da corrente fornecida, os geradores ideais não têm perdas. Tá? O que a gente está falando de geradores ideais? Sempre que a gente estuda geradores e também transformadores, a gente começa a estudar eles de forma ideal, tá? Porque é bem difícil de calcular um transformador com suas perdas reais. Principal fonte de perda, efeito Joule, tá? Então, o que a gente tem para ele não se tornar ideal, tá? As perdas. Então, essas perdas é difícil de calcular. Então, em projetos, normalmente se faz um projeto com um gerador ou um transformador, né, ideal, e sobre aquele valor se tira, né, uma porcentagem ali de rendimento. Mas calcular de fato as perdas deles é difícil. Então, a gente sempre faz uma situação ideal e a gente tenta comparar ela com a mais real possível, tá? Mas, em geral, quando a gente fala geradores ideais, né, a gente fala que ele não tem perdas. E no não ideal, que é a real, ele vai ter a perda, né? E a resistência dentro dele não é nula, ou seja, a gente sabe que dentro de todo equipamento vai se apresentar uma resistência à passagem de corrente. Isso nada mais é que uma perda. Deem uma olhadinha nessa figura aqui, tá? Vou só fechar aqui para não ficar sobre o slide, tá? Nesse espaço pontilhado aqui, ó, a gente tem a representação de um gerador, tá, gente? Um gerador, ele sempre tem dentro de si, é isso que a gente precisa imaginar, tá? Ali eu tenho o quê? Um traço longo e um traço curto. O que significa? Aquilo ali é a minha fonte de tensão, tá? E depois tem uma resistência. Na prática, se a gente abrir um gerador, não vai ter a fonte, né, e uma resistência. Aquela resistência é uma representação das perdas reais que aquele meu gerador apresenta, certo? Não é que eu vou abrir e vou enxergar de fato. Não, é as perdas que ele apresenta, a gente vai identificar como uma resistência. Então, dentro do pontilhado seria o meu gerador, tá? Vamos entender como funciona um gerador. Essa fonte de tensão, tá? Essa fonte de tensão se chama força eletromotriz, tá? Por que ela é importante? Porque, de fato, dentro de todos os geradores, existem duas fontes de tensão, tá? Uma é a fonte de tensão, que a gente chama de tensão, popularmente, tá? Tensão é a tensão, o valor real, tá? Mas eu também tenho a minha tensão, que é indicada por E, tá? De força eletromotriz, tá? Essa força eletromotriz é a tensão na qual o gerador foi produzido para proporcionar, tá? Então, simplificando, o que a gente pode dizer? Que a gente tem uma tensão ideal ou de projeto, tá? Aquela que produziram lá o gerador e ele deveria ter aquele valor de tensão, mas ele nunca tem aquele valor. E aí a gente tem o valor real. Então, a força eletromotriz é o valor, né, ideal de tensão, enquanto o U que a gente viu é a tensão. Ainda botei aqui, ó, tensão nos terminais do gerador, efetivamente fornecida ao circuito, tá? Já descontada a queda de tensão, tá? O que é a queda de tensão que a gente chama? Queda de tensão do equipamento. É justamente essas perdas, né? Que a tensão caiu. Queda de tensão de equipamento é as perdas que ele apresenta. Então, dentro de todos os geradores e também dos receptores, a gente tem duas tensões. A tensão ideal, né, de projeto, e a tensão real. Se a gente pegar um equipamento, comprar, ler no manual ali a força eletromotriz, vai me dar uma tensão de 90 volts, tá? Diz ali no manual. Mas se a gente medir o meu
Tem um áudio comigo, por favor. Se a gente medir nos terminais, logo na saída do meu gerador, tá? Não é no fim do circuito, logo na saída, a gente for ler ali com o voltímetro, não vai ter esses 90 volts, vai ter um valor menor. Vai ter 87, vai ter 88, tá? Então, dentro de um gerador, a gente tem a força eletromotriz, tá? Eletromotriz é aquela que apresenta a força, que vai fazer o esforço, tá? A gente tem uma resistência, tá? O que é essa resistência? É a simplificação das perdas, não é uma resistência de fato, tá? E a gente também tem um valor de corrente, a corrente que circula no meu gerador, tá? E U vai ser a tensão nos terminais. Volta aqui. A partir dessa idealização de um gerador, para tentar entender da forma real como ele funciona, foi desenvolvida essa equação, tá? Essa é a equação geral do gerador. Então, anotem aí, por favor. Equação geral do gerador. Equação geral do gerador. Ela é U igual a E, tá? Vocês têm que copiar tal como está aqui, tá? O fato de ser minúsculo ou maiúsculo faz diferença, tá? Nesse caso aqui. U igual a E menos R vezes I. Aí bota onde, aí eu vou dizer o que é cada dado. Onde U, usão, né? É a tensão real. U é a tensão real, vírgula, medida nos terminais do gerador, tá? Para ficar claro que é aquela que a gente vai lá, mede e de fato tem. U é a tensão real, vírgula, medida nos terminais do gerador. E é a força eletromotriz. Aí botem aí, vírgula, Tem como repetir, Natália? E igual, ou igual, né? Ou é a força eletromotriz. Eletromotriz, tudo junto. E é a força eletromotriz, vírgula, tensão ideal. Menos, né? Ali a equação vocês notaram. O que é o Rzinho? Rzinho é a resistência que o gerador apresenta. Rzinho ali, R minúsculo, é a resistência que o gerador apresenta. E I é a corrente que passa pelo gerador. I é a corrente que passa pelo gerador. Certo? Essa equação é a simplificação de tudo que a gente conversou agora. Tá? Analisem ali, ó, o que diz a equação. Tá? Toda equação matemática, a gente pode ler ela de uma forma lingual, né? Ali, se eu lesse só os termos, o que me diz? U é igual a E menos R vezes I, tá? O que é o U? É a tensão real. O que é o E? É a minha tensão ideal, né? Só que a gente sabe que todo o trabalho que a gente deveria fornecer é sempre um pouquinho menor na realidade.
a gente tem que desconsiderar as perdas. Essa equação nos diz exatamente isso, tá? Essa equação nos diz o que, então? Deixa eu aceitar o Igor. Essa equação está nos dizendo assim, olha, a tensão real ela é igual à tensão ideal, aquela que diz no manual, menos as perdas. As perdas é representado por R vezes I, tá? E agora a gente vai ver por que não é só menos R, porque eu acabei de falar para vocês que a perda é a resistência. Por que é R vezes I? R vezes I só para dar a unidade certa, né? Porque a gente não pode diminuir ou somar coisas diferentes, tá? Em U eu tenho um valor de tensão, ou seja, em volts, e eu tenho um valor também de tensão, né, ideal, a outra é a real, tá? Mas qual é a unidade de tensão? É volts. Se eu deixasse só o meu Rzinho aqui, ó, qual é a unidade do meu R, da minha resistência? É ohm. Como que eu vou diminuir ohms de volts, tá? Por isso a multiplicação pela corrente. O que é tensão? Tensão é resistência vezes corrente, tá? Vamos analisar aqui. Essa daqui, gente, é a curva característica de um gerador de tensão ideal, tá? O que ele quer dizer com isso? Todo gerador vem no seu manual uma curva de tensão ideal, tá? Por que vem esse desenho dessa curva? Para a gente ter alguns valores, tá? A gente está falando dos elementos separadamente, um gerador e, posteriormente, um receptor. Na prática, a gente sempre tem a conexão de um gerador com o receptor, senão não faz, né? Não tem o porquê da gente estudar os dois. Por exemplo, uma lâmpada, a gente vai receber energia elétrica e essa energia elétrica vai transformar em energia luminosa, mas essa energia elétrica veio de algum lugar, tá? Na empresa, às vezes a gente quer conectar equipamentos, quer conectar um equipamento a um gerador, né? Aí, como que eu faço essa conexão? O gerador tem valores específicos de trabalho, de tensão e de corrente, certo? Todo gerador que a gente compra vem lá especificado. Os valores que tu pode utilizar esse gerador é até uma tensão tal e até uma corrente tal, tá? Sempre vem especificado. Todo receptor que a gente compra também, né? Se vocês comprarem qualquer coisa que a gente for comprar, se vocês comprarem uma furadeira, não vai vir um valor ali de tensão, que eu posso usar ela, e não tem o valor da corrente da minha furadeira? Tem. Quando não vem o valor da corrente, vem o valor de quem? Da resistência. Mas se eu tenho tensão e resistência, eu consigo calcular a corrente, tá? Mas voltando, tudo que eu uso de gerador e de receptor tem, né, uma margem de trabalho de tensão e corrente. Eu só posso trabalhar dentro daqueles valores de tensão e de corrente. Se eu tenho um gerador e um receptor, cada um, né, tem valores de trabalho. Quando eu conecto os dois para funcionar, tá? Um equipamento a um gerador, qual é o valor de tensão que eu vou usar? Como que eu vou saber qual o valor de tensão que eu vou ligar ao equipamento? Se o gerador tem um valor e, e o meu equipamento tem outro valor. Eu preciso, né, achar um ponto de intercâmbio desses dois. Por isso que vem sempre os gráficos de tensão ideal do gerador. Porque do mesmo jeito que a gente compra geradores e vem o gráfico, todo receptor também vem um gráfico. E aí a gente cruza esses gráficos. No ponto do cruzamento, vai dizer ali o valor de tensão e de corrente que a gente deve usar. Vamos analisando, então. Deixa eu só anotar o dele. Tá? Então, escrevam aí. Curva característica do gerador. Se vocês puderem desenhar esse gráfico aqui, ó, seria bem interessante. Por quê? Tá?
Porque todo gráfico é uma relação de tensão com corrente. Essa partezinha que não precisa, tá, gente? Onde diz ΔU, ΔI e esse outro triângulo. Só os dois vértices, tá? Em cima do vértice de cima, botem U, e no vértice de baixo, botem I, tá? Tanto o gráfico característico do gerador quanto o gráfico característico do receptor são uma curva, né, dentro de um gráfico tensão e corrente, porque eu quero achar o ponto de trabalho de tensão e de corrente, tá? Então, todo gerador que vocês pegarem, por que se chama curva característica? Porque ele tem como característica essa imagem aí que vocês estão vendo. Sempre, gente, sempre vai vir assim, tá? É uma curva, dois vértices, né? Um é o vértice de tensão, o outro é o vértice de corrente. E aí vai vir um traço, que é... O que é a curva em si? É esse traço vermelho, tá? Um gerador de bateria gigante vai vir exatamente assim. A curva ela pode ser um pouquinho mais inclinada, um pouquinho mais longa, mas sempre é essa característica, uma curva que pega um ponto do eixo da tensão e um ponto do eixo da corrente, tá? Não tem a possibilidade da curva vir para o outro lado, não tem a possibilidade da curva vir em forma de alternada, em forma de curva mesmo, tá? É sempre um traço. Como que a gente vai analisar essa curva característica? Então, como que a gente vai traçar ela, tá? A gente vai ter dois pontos. Ponto 1, aonde diz ali, ó, ponto 1 e ponto 2. A gente vai achar o ponto 1, a gente vai achar o ponto 2 e a gente vai riscar um traço do ponto 1 até o ponto 2, tá? Sempre assim. Como que a gente acha esses pontos, tá? O que é o ponto 1? O ponto 1 é quando a gente considera que o circuito está aberto, ou seja, a tensão real é igual à tensão ideal, tá? Por que disso? Vou deixar vocês terminarem a copiar o desenho. Ô, Natália, o que tu falou do ponto 1 de novo, por favor? Esse do ponto 1 eu vou repetir agora, vou desenhar para vocês lá. Só vou esperar vocês desenharem esse gráfico aqui que eu vou falar dos pontos. Mas aquela parte ali para copiar também, ponto 1, ponto 2. Não, não precisa. Isso eu vou fazer com vocês agora no... Copiei já. Não te preocupa que eu vou copiar de novo lá. Se já copiou, a gente vai usar. Mas para quem não copiou, não precisa, porque eu vou fazer com vocês agora. Anotaram? Vou abrir uma coisa aqui e a gente vai pra cá. Vamos lá.
falando da curva característica do gerador. Tanto a curva característica do gerador quanto a do receptor, tá? Ela vai se dar a partir de dois vértices, né? Toda curva tem que ter dois vértices para dar início à nossa curva, tá? O que é o vértice de cima aqui? O de cima a gente vai considerar, onde seria o vértice do y, né? Vai ser os valores de tensão, U. Aí a gente já bota entre parênteses aqui, valores de tensão, qual é a unidade de tensão? É volt. Todos os valores neste outro vértice, o vértice que representaria o x, né? Ou seja, o vértice horizontal, são valores de corrente, tá? Qual é a unidade de corrente? Ampere. Como que é traçado a curva característica de um gerador? Primeiro, é descoberto um ponto no vértice de tensão e depois é descoberto outro ponto no vértice de corrente. Tendo dois pontos, eu simplesmente uno esses dois pontos, tá? Como que eu encontro esses dois pontos, tá? Porque não é nem a curva em si que eu preciso visualizar, eu preciso entender os valores da curva, por isso que vem desenhada a curva. Este ponto aqui, o ponto de tensão, eu vou chamar de P1. E o ponto da corrente, que está no vértice em cima da corrente, eu vou chamar de P2, tá? Como que são calculados esses pontos? O P1, eu considero, tá, que o meu circuito está aberto. O que acontece com a corrente quando eu tenho um circuito aberto? Quando a gente vai lá e corta um fio e não tem mais um circuito fechado. A perda de corrente? A corrente vai deixar de existir. Isso mesmo. Então, corrente é igual a zero. Tá? Esse é o princípio do ponto 1. No ponto 2, o ponto 2, eu vou considerar que o meu circuito está em curto-circuito, tá? Então, a minha tensão é zero. É esses dois os pontos que a gente considera, tá? Aqui eu vou escrever a equação do gerador, que é aquela que a gente viu. O que é a equação do gerador? A tensão real é igual à tensão ideal, que é a mesma coisa que força eletromotriz, menos as perdas. O que são as perdas? Resistência vezes corrente, tá? Vamos pensar no ponto 1 aqui. Vou fechar aqui só para a gente conseguir aqui. Vamos pensar no ponto 1. No ponto 1, a minha... Vou ter que fazer aqui embaixo, senão acho que vai poluir ali. No ponto 1, a minha corrente é igual a zero. Ou seja, isso daqui, ó. Corrente é igual a zero. Então, se eu reescrever U igual a E menos R vezes a minha corrente vale zero. Então, R igual a zero, tá? Se a minha corrente é igual a zero, qual vai ser o valor total da minha perda aqui? Se só a minha corrente é zero, qual vai ser o valor da minha perda? Minha perda é essa segunda parte aqui, ó. Vai ser zero? Vai ser zero, tá? O que isso quer dizer? Que não importa qual a resistência que eu tenho, se ela é pequena ou se ela é grande, a perda vai ser zero. O que eu quero dizer com isso? Se a minha resistência for pequena, valeu 1. 1 vezes 0 vai dar 0. Se a minha resistência for bem grande, for 200, tá? Se for 200, 200 vezes 0 dá o mesmo 0, tá? Então, 0 vezes esse valor, não importa qual é o valor da resistência. Isso tudo aqui se torna 0.
Se tudo isso aqui se torna zero, o que sobra da equação? Tensão real é igual à tensão ideal, né? Porque vai ser menos zero. Qualquer valor menos zero é o mesmo valor, tá? Então, como que ele acha o ponto 1? Ele considera que a corrente é zero. Se a corrente é zero, o valor da tensão real é igual ao da tensão nominal, ou seja, né, a ideal, eu não tenho perdas. Então, quando a minha corrente é zero, eu posso partir do princípio que eu não tenho perdas, tá? Vamos com calma aqui. No início é meio confuso, são várias informações, mas agora quando a gente unir vai ficar claro, tá? Isso daqui eu vou pedir que vocês anotem comigo. Só o desenho vocês já fizeram, tá? Mas isso daqui anotem aí que a gente vai precisar. Então, o ponto 1, a minha corrente é zero. Se a minha corrente é zero, o que vai sobrar da minha equação? U igual a E. Então, anotem esse primeiro ponto aí. Vamos lá. Ponto 2. Qual é a consideração do ponto 2? Quando a tensão é igual a zero, tá? Agora a tensão é igual a zero. Quando a tensão é zero, a gente diz que o circuito está em curto-circuito, tá? Todo circuito que tiver em curto-circuito, se a gente medir com voltímetro, a tensão vai dar zero, tá? Então, agora quem é zero? Agora quem é zero é o U. Zero igual a E menos R vezes I. Vou isolar a corrente aqui, tá? Para ter meu valor de corrente. Como é que eu vou isolar a corrente? Vou pegar a corrente que está nesse lado e passar para o outro lado. Só que eu tenho que passar tudo, toda a multiplicação. Se é menos R vezes I, vai passar para o outro lado como mais R vezes I. Só passei esse aqui para esse lado. Se nesse lado está negativo, no outro lado está positivo. R vezes I igual a E. Mas eu quero isolar a corrente. O R está aqui me atrapalhando, está multiplicando. Se está desse lado da igualdade multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. I igual a E dividido por R, tá? Esse I a gente vai chamar de corrente de curto-circuito, I de CC. Vou diminuir aqui. Tá? Por que a gente tem essas equações? Para, de fato, conseguir achar os pontos, né? Eu preciso de um ponto, né? O gráfico. O que é um ponto dentro de um gráfico? É o cruzamento de dois valores, né? Um valor de uma coordenada e o valor de outra coordenada. Como no ponto 1 a minha corrente é zero, eu não vou ter um valor de corrente, eu vou ter só um ponto exatamente em cima da coordenada de tensão. Então, como de fato eu vou marcar esse ponto, né? O valor do ponto é o quê? U igual a E. Então, eu preciso ou o valor da tensão real, U, ou o valor da tensão ideal, E, ou a força eletromotriz. No equipamento, sempre vai me dizer ou a tensão real ou a força eletromotriz. Se não disser nenhum dos dois, o que eu vou fazer? Eu vou lá e meço a tensão real. Boto um voltímetro nos terminais do meu equipamento e vou achar
o valor de tensão. Este valor, 50, vai ser o valor em cima da coordenada da tensão. Vou ali e boto 50, tá? O ponto 2, como que eu acho? O ponto 2 eu considero quando a tensão é 0, tá? E a corrente se torna a corrente de curto-circuito. O valor dela é o valor da força eletromotriz dividido pela resistência, tá? Aí que eu falei para vocês, se vocês não acharam o valor da força eletromotriz, vocês mediram, como que vocês vão calcular a corrente, tá? Vocês vão usar o valor que vocês mediram, porque a gente está dizendo que a tensão é igual à força eletromotriz. A que vocês mediram é a mesma, tá? Todo mundo anotou esse passo a passo aqui? Vou voltar para o outro slide lá. Tá? Então, esse é o gráfico da tensão ideal. A gente também... Natália, Oi. Uma perguntinha. Fale. Eu só não entendi o posicionamento do P1 e do P2 aí no gráfico. Qual é a distância que tu coloca aí? Como é que tu sabe que de forma prática, a gente ia fazer aqui, mas a gente já antecipa a tua pergunta. Tá? Ali é P1 e P2. Tá? Essa parte aqui no desenho que eu vou riscar só para a gente ter valores. Para achar os valores, eu vou riscar os valores reais. Né? Por exemplo, aqui vale 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Eu vou lá e meço. A minha tensão deu 25. Então, 10, 20, 25 vai ser mais ou menos aqui no meio. Vou lá e marco. A minha corrente de curto-circuito deu 50. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui. Então, este é o meu ponto. Vou lá e marco. Depois que eu marco os dois pontos, eu uno esses dois pontos a partir de uma reta. Por isso que se chama característica. Todo gerador vai ter um gráfico muito parecido. Claro que um pode ser assim, ó, mais deitado. O outro pode ser assim, ó, um pouquinho mais inclinado. Mas existe um gráfico, então um gráfico com uma escala, no caso. Isso, com uma escala real. O outro, ele pode ser 45 graus, assim, ó, bem retinho, tá? Mas, como característica, ele sempre vai ser uma reta entre dois pontos. Não tem a possibilidade de ser uma curva, de ser deitado, tá? Não, tá, beleza. A dúvida era só se tinha uma escala. Tem uma escala, existe uma escala. Tem uma escala real, beleza. valores ali. A gente vai exercitar esses valores aqui. Vamos lá. Não amplia para vocês aí, peraí. Essa matéria são várias informações, por isso que a gente vê ela passo a passo, porque senão fica complicado, mas a gente vai vendo, tá? A gente precisa entender as potências do equipamento, tá? Todo equipamento tem uma potência útil e uma potência dissipada, tá? O que é a potência útil, a potência total e a potência dissipada, tá? Eu acabei de falar para vocês que o equipamento tem duas tensões, um valor de tensão real e um valor de tensão ideal, ou seja, aquilo que ele foi projetado para fazer e aquilo que ele realmente faz, tá? A potência é a mesma coisa. Todo equipamento tem uma potência útil. O que é a potência útil? A potência que de fato ele oferece, tá? O que é a potência dissipada? É aquela parte da potência que a gente perdeu, tá? E o que é a potência total? Essas duas. Então, potências, quando a gente está estudando equipamento, a gente tem que analisar. Ah, diz aqui que a potência total do meu equipamento é 100. 100 é a total. Eu tenho que pensar na útil. A útil é aquele que ele realmente oferece. A potência útil é sempre menor que a potência total,
tá? Anotem essas 3 equações aqui do lado, ó. Essas 3 equações aqui do lado, ó. PU igual a U vezes I, PT igual a E vezes I e PD igual a R vezes I ao quadrado, tá? É importante anotar que essas são dos geradores, porque como a do gerador e o receptor se comportam de maneira inversa, as equações da potência útil total e dissipada não é a mesma para os dois, tá? Então, anotem aí potência útil, potência total e potência dissipada. Só essas 3 do canto aqui. Tá? E também anotem só essa partezinha aqui do final. Rendimento é igual a PU sobre PT. Rendimento igual a PU sobre PT, tá? Essa equação aqui, gente, de rendimento, eu gosto de falar bastante dela e gostaria que vocês entendessem para que vocês nunca mais esquecessem, tá? Tem coisas que a gente vai estudando e, claro que vocês não vão lembrar todas as equações sempre, conforme vocês precisarem na prática, vocês vão utilizando, tá? Mas tem equações que precisam estar no sangue do técnico, que a gente precisa saber de cabeça, tá? E aí eu sempre falo para vocês quais são elas. Nós falamos muito lá da lei de Ohm. U igual a R vezes I. Essas vocês têm que saber, tá? Quando precisa de um valor de corrente ou um valor de tensão, porque na prática nunca vem todos os valores bonitinhos. Sempre falta alguma coisa. E esta coisa que falta, a gente precisa saber calcular. Então, lei de Ohm é muito importante. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Uma. Segunda, potência. Potência é igual a tensão vezes corrente. Se eu tenho a tensão e a corrente de um motor, preciso calcular a potência dele na hora. Vou lá, tensão vezes corrente, tá? Se o meu motor trabalha com um valor de tensão e eu quero variar a minha corrente. Ah, se eu variar, eu vou aumentar ou diminuir a potência. Enquanto a gente calcula rápido e na hora. Então, potência sempre precisa saber também. Tensão vezes corrente. E outra coisa que é muito importante é rendimento, tá, gente? Rendimento é uma forma genérica. Então, para eu calcular o rendimento de um motor, para eu calcular o rendimento de um compressor, de um gerador, de qualquer equipamento, o conceito é o mesmo. Então, é legal vocês saberem, tá? Até para vocês verem se aquele equipamento está se comportando da forma como é esperada. Inclusive, o rendimento de outras coisas. Se vocês quiserem calcular o rendimento de trabalho, rendimento de uma performance de vocês, agora eu estou correndo. Quiser calcular o rendimento da corrida de vocês, o conceito de rendimento é sempre o mesmo, tá? A equação é PU sobre PT. Mas qual é o conceito? Rendimento é uma relação entre aquilo que tu disse que fornece ou faz, tá? Com aquilo que de fato tu fornece ou tu faz, tá? Um exemplo, gente. Um exemplo de rendimento de um motor, tá? O meu motor, ele tem que fazer uma força mecânica de 50 joules, tá? 50 newtons. Tem que fazer uma força de 50 newtons. Isso é o que diz no manual lá. Ele fornece uma força de 50 newtons. Aí tu vai lá e mede, tá? Newton já é um pouquinho mais difícil de medir, né? Mas rotação, né? Vamos para a rotação, então, que é fácil de medir. Meu motor tem que ter uma rotação de 50 RPM, tá? Aí eu vou lá e meço. Na verdade, ele não tem 50 RPM. Ele tem 40 RPM. Então, ele não está funcionando como deveria. Qual é o rendimento dele? O que é o rendimento? Aquilo que ele deveria fazer, aquilo que ele de fato faz, por aquilo que ele deveria fazer. O que ele de fato faz?
ele não faz 50, ele faz 40. Então, 40 dividido pelo que ele deveria fazer, 50. Então, 40 dividido por 50 dá 0,8. Rendimento, normalmente a gente vê em porcentagem. Então, a gente pega esse valor e multiplica por 100. 0,8 é 80%, tá? E é genérico para tudo. Rafael está correndo. Ele disse que corre 10 quilômetros em 1 hora, tá? Isso foi o que ele nos disse, que ele corre 10 quilômetros em 1 hora. Aí a gente foi lá e mediu. Ele correu 7 quilômetros em 1 hora, tá? Então, o rendimento dele não é 100%. É uma relação daquilo que ele realmente faz com o que ele diz que ele faz. O que ele realmente faz? 7 quilômetros em 1 hora. O que ele disse para a gente que faria? 10. Então, 7 dividido por 10. Isso vai dar 0,7. Multiplica pelo 100%, 70%. Tá? Um motor, ele deveria nos fornecer 30 amperes de corrente. Aí a gente vai lá e mede, ele só tem 23 amperes de corrente. Então, é sempre o valor menor sobre o valor maior, tá? Mas eu não gostaria que vocês entendessem assim, valor menor sobre valor maior, tá? Eu gostaria que vocês entendessem a relação. É uma relação daquilo que eu realmente faço dividido pelo que deveria fazer o equipamento, tá? Por que o menor pelo maior não funciona? Porque se a gente está falando de equipamentos mecânicos, vocês podem decorar assim, sempre o valor menor sobre o valor maior, tá? Porque todo rendimento, gente, tem que dar um valor menor que 1. Tem que dar 0,6, 0,8, 0,91. Tem que ser um valor menor que 1. Porque quando a gente quer em porcentagem, a gente faz o quê? Multiplica por 100. Se eu achei 1,2, multipliquei por 100, dá quanto? 121. Você já viu equipamento mecânico ter 121% de rendimento? Não existe, né? Quando a gente fala de equipamentos mecânicos, o máximo é 100, não tem como. Em indústria nenhuma a gente compra um equipamento que a gente deveria fazer um trabalho, ele vem e faz mais de brinde. Não existe mecanicamente, tá? Então, vai dar sempre um valor menor que 1, a gente multiplica por 100 e vai ter a porcentagem ok, tá? Mas como o rendimento é uma coisa geral, eu não gosto que vocês decorem assim, porque quando a gente está falando do ser humano, o rendimento pode ser maior, e aí não bate. Se vocês decorarem assim, não vai bater. Usando o mesmo exemplo, o Rafael disse que corre 10 km em 1 hora, e ele foi lá e correu em 11. E aí eu vou fazer o menor pelo maior? Não, tem que fazer a mesma ordem. Aquilo que ele realmente faz, 11 dividido por aquilo que ele disse que fazia, 10. Então, dá 1,1. Multiplica por 100, 110. Então, o rendimento dele foi 110, porque ele fez mais do que ele disse que faria, tá? Por que a gente entra nesse mérito do rendimento, tá, gente? Porque, principalmente, quando a gente está trabalhando com equipamentos antigos, e a gente sabe que na fábrica sempre tem alguns equipamentos que são bem antigos. Tem que trocar? Nem sempre, né? Normalmente são equipamentos antigos, mas são muito caros. O rendimento dele caiu, mas ainda compensa utilizar do que comprar um novo. Então, uma realidade que a gente tem que estar trabalhando. Ou no caso de equipamentos antigos, que todo ano, se vocês analisarem, o rendimento dele vai cair um pouquinho. Isso é normal. Ou quando vocês fazem alguma substituição de peça, ou alguma modificação dos valores que estão usando de corrente, de tensão, tá? E aí vocês querem ver como aquele equipamento está se comportando, tá? Então, vocês podem usar essa equação. Fiz uma modificação no equipamento, né? Vocês vão lá e consultem no manual quanto ele deveria fornecer de tensão, de corrente, de qualquer valor, né? E vocês vão lá e medem de fato que ele está fornecendo. Um dividido pelo outro, vocês vão encontrar o rendimento dele, tá? Se vocês fizeram uma modificação e depois da modificação o rendimento caiu muito, alguma coisa não deu certo, tá? Ou não vale a pena mexer. Vamos seguir, então, tá? Todo gerador tem um valor de potência máxima. O que é esse valor de fato, tá? Na prática, gente,
Quando a gente precisa de uma potência maior que a nominal, o que é nominal? Aquele valor que a gente usa, valor de trabalho. Normalmente, o meu equipamento fornece tanto de potência, beleza, tá? Mas, a cada tantos dias, num certo horário, eu precisei pedir mais do meu equipamento. Eu precisei super produzir nele, tá? Posso fazer? Posso, né? Na teoria, não deveria solicitar tanto de um equipamento, mas na prática eu posso fazer. Claro que num curto espaço de tempo e periodicamente. Se eu usar meu equipamento sempre no talo, ele vai ou queimar ou vai aparecer algum estrago, isso é normal, tá? Mas quanto mais eu posso forçar ele, isso não é de forma aleatória. Se eu forçar cada vez mais, como é que eu vou descobrir o valor que eu posso forçar ele? A hora que estragar alguma coisa, né? Mas tem como eu calcular, tá? Isso se chama potência máxima, tá? Então, anotem aí, potência máxima do gerador. Potência máxima do gerador é igual a E ao quadrado dividido por 4R. E ao quadrado dividido por 4R. Tá? Então, se eu quiser exigir um pouquinho mais do equipamento, eu posso calcular a potência máxima dele e usar esse valor de potência máxima por um curto espaço de tempo, tá, gente? Só para dar uma acelerada na minha produção ou algum caso que naquele espaço ali eu precise daquele equipamento. Às vezes um quebrou enquanto eu vou fazer a manutenção do outro, mas é curto. Se eu usar ele todo dia, vários dias, né, aí já não é o adequado, tá? Mas consigo calcular a partir da força eletromotriz e da resistência. Como que eu vou conseguir a força eletromotriz e a resistência de um equipamento? No manual dele. Todo gerador vai vir lá o valor da força eletromotriz e vai vir o valor da resistência interna. Às vezes, gente, não diz assim, ó, resistência interna, mas vai ter algum valor em ohm. O único dado do manual de um gerador em ohm é a resistência interna dele, tá? Às vezes a gente tem que se guiar ali pelas unidades, tá? Vamos fazer um exercício, então. Natália. Oi. Só uma pergunta, essas informações ele pode vir também numa placa de identificação do equipamento? Sim, está falhando um pouco assim. Só no manual? Isso, está falhando um pouco, mas normalmente vem nas placas. Quando os equipamentos são pequenos, às vezes não tem a placa, porque eles são pequenos, tá? Mas nos maiores, no médio para maior, quase sempre vem a placa. Quase sempre não, sempre vem. Às vezes não se mantém fixa a placa, é isso que eu quero dizer. Mas normalmente tem. E essas informações sempre vêm, tá? Valor de tensão, de corrente, tá? De potência, dependendo do que o equipamento faz, vem na placa de identificação. Travou ele ali. Obrigado. Se vier, outra observação, gente, se na placa do equipamento vier só um valor de tensão, tá? Porque a gente está falando de duas tensões, aquela a ideal e a real. Às vezes vem os dois, e aí diz força eletromotriz, ou E, e tal valor. Embaixo, tensão e o valor. Aí eu tenho as duas. Se vir só um valor lá e V de tensão, de volt, tá? Se vier só essa uma é a força eletromotriz, tá? É a ideal. A real vocês vão ter que medir com voltímetro lá nos polos do equipamento. Consegui me escutar? Ok. Tá? Natália, mas Oi. Mas medir os polos do equipamento, mas ele em funcionamento ou ele desligado? Ligado. Se ele não estiver ligado, ele não vai ter diferença de potencial. Não vai passar corrente? Não vai mas passar. não passa? Vai ter tensão, se ele estiver desligado.
tá? Mas é importante que começa bem na saída do equipamento. Tu pode medir no final do circuito? Pode, né? Vai ter o mesmo valor de tensão, só que pode ter alguma alteração. É interessante medir logo na saída do equipamento. Assim que puder ali medir. No caso, eu entendi aí que ele... Então, em paralelo com o equipamento. Corrente a gente mede em série e tensão a gente mede em paralelo, dos polos. Oi? Alguém falou comigo, mas travou aqui. Eu não escutei a outra pergunta que travou. Não, fui eu que falei, mas eu entendi o que ele quis dizer, o Douglas quis dizer. No caso, não precisa ele estar em funcionamento, é só ele estar ligado na rede elétrica, no caso. Isso, só ligado Tipo um na motor, rede. tu mede ele, não precisa ele estar em funcionamento. Isso. Consegue medindo ali na ligação dele na caixa. Isso. Isso, foi isso que eu quis dizer. Me liguei. Foi isso aí que eu quis dizer, Outra opção também, tá, gente? Tensão, corrente, resistência sempre vem, tá? Sempre vem. Às vezes não vem escrito, mas vem na unidade, vocês podem se guiar, tá? Porque, por lei, tem que vir, tá? Específico no equipamento. Rendimento é uma coisa que tem que vir sempre, mas não é obrigado a ser na placa de identificação, que normalmente é mais fácil porque a gente tem acesso, tá? Às vezes vem, às vezes não. Rendimento no manual vem sempre, tem que vir, mas na placa às vezes não vem, tá? Caso vocês tenham acesso ao rendimento e à força eletromotriz, tá? Vocês não precisam calcular o valor real, né? Se na placa lá vem o rendimento e vem a força eletromotriz, vem um valor de tensão. Se vem só um valor de tensão, é o ideal, é a força eletromotriz. E se vem o rendimento, vocês não precisam se dar o trabalho de medir na prática, né? Porque vamos pensar, se a força eletromotriz, vamos arredondar os valores, é de 100 volts e o rendimento é de 80%, qual vai ser a tensão real? 80. 80, tá? Dá para se guiar pelo rendimento também. Se não tiver, é mais fácil medir, mas se tiver, dá para se guiar sem ter o trabalho de medir, tá? Vamos fazer esse exercício aí. Ó, um gerador de força eletromotriz de 15 volts e resistência interna de 2 ohms, tá? Equipamentos pequenininhos, a resistência interna não vai vir muito alta, porque as perdas é pequena. Quanto maior, maior é o valor de resistência que vem, tá? O que ele quer saber? A corrente de curto-circuito deste gerador, quer saber a potência útil máxima, aquela que eu posso extrair ao máximo do meu equipamento, tá? As potências útil normal, total e dissipada. E o rendimento desse gerador, tá? E aí ele falou a potência útil, total e dissipada. E o rendimento do gerador quando percorrido uma corrente de 2 amperes, tá? Porque como a gente tem... ele está pedindo as potências, a gente precisa do valor da corrente. Aí ele nos fornece, tá? Vamos fazer esse exercício aí. Vou deixar vocês copiarem só o enunciado aí. Hoje a gente vai fazer só esse. Amanhã a gente entra nos receptores. Nessa parte, gente, de geradores, receptores, o circuito já é um pouco mais difícil, mas essa parte de geradores. E depois, lá mais à frente, que a gente fala de torque, rotação e tal, pelo menos nas outras 2 turmas, tá? No meio da disciplina, alguns colegas trouxeram algumas dúvidas, tá? Na prática lá, que eles estavam tentando calcular uns rendimentos, umas rotações novas que mudassem outros valores que tinham, tá? Caso vocês vivenciem algo do gênero, quiserem trazer para a gente discutir,
tá? Fiquem à vontade. Claro que pode não ser todos os problemas que a gente consiga resolver. Teve um que a gente quebrou a cabeça muito porque a gente não tinha um valor. E aí depois ele olhou lá, tinha o valor, ele só não copiou quando a gente tentou fazer em aula aqui, tá? Mas, caso queiram trazer, a gente pode tentar fazer em aula, tá? Ou outras dúvidas na prática também. Sempre que vocês puderem trazer, a gente tenta fazer e conectar aí a nossa teoria com a prática. Anotado? Deixa o colega estar anotando ali. Ah, temos mais uma menina na aula. Essa aqui é dar uma voltinha, colinha, papai. Colinha, papai. Tá bom? Vamos fazer companhia? Horas eu sou a última. Tá ficando escasso as colegas aí. Segunda turma já da mecânica, que não tem uma colega para participar comigo aqui. Na outra turma tinha. Eu já me acostumei, né, gente? Eu me acostumei. Foi o técnico assim, foi a graduação assim. Oi? Eu já me acostumei, foi o técnico assim, o técnico, a minha turma era pequena, éramos 14, mas só formei eu de mulher. E na graduação, na engenharia mecânica, de 62, nós éramos 5. Olha, um punhado já. Anotado? Sim. Mesmo nós. Então tá, o que nos deu de informação? Né? É um gerador que tem uma tensão, né, uma força eletromotriz, ele nos disse que era uma força eletromotriz de 15 volts e uma resistência interna, o Rzinho, de 2 ohms. Na letra A, ele pediu a corrente de curto-circuito, né? Quando a minha tensão lá está acusando zero. Então, a minha corrente de curto-circuito, ela se dá pela força eletromotriz. Natália, uma perguntinha. Oi. Não seria 2 amperes ali, 2 ohms? Não, ele nos deu uma resistência de 2... Vou substituir aqui. Tá. Então, desculpa, não, tá certo. Foi lá o finalzinho que também era 2, né? Não, tá certo, Não. Tá certo, Fala tá na certo. C, que depois que ele nos disse que a corrente é 2 amperes. Mas a resistência ali é 2 ohms. Então, a corrente de circuito é a força eletromotriz dividido, né, pela resistência apresentada internamente pelo meu gerador. Tá? Tenho os meus dados já, não precisei calcular nenhum deles, tá? A minha força eletromotriz é 15 volts, a minha resistência interna é 2 amperes, tá? E eu vou ter uma corrente de curto-circuito, então, de 7,5 amperes, tá? Importante as unidades. Na questão B, ele nos pediu a potência útil máxima, né? A potência máxima do equipamento, aquela que eu mais posso exigir. A potência máxima de um gerador, tá? Sempre se dá por a força eletromotriz ao quadrado dividido por 4E, tá? Caso eu não tenha força eletromotriz, tá, gente? Caso eu tenha apenas a tensão normal, o que eu posso fazer, tá?
Caso eu não tenha ali na placa do meu equipamento o valor da força eletromotriz, não tenha nada, eu tenho que de fato medir, tá? Porque a gente tem a ideologia, a gente tem que tentar, né, juntar com o que a gente tem na prática. Às vezes, na prática, a gente não tem nada de informação, a gente precisa conseguir, tá? Se eu não tenho a força eletromotriz, posso usar o valor da tensão normal, aquela que eu vou lá e meço? Posso. O que vai acontecer? A força eletromotriz, ela é sempre maior que a tensão real, né? A ideal é sempre maior que a real. Então, o que vai acontecer com a minha potência máxima? Eu vou achar um valor um pouquinho menor, tá? Do que eu poderia usar. Isso não é um problema. O que é um problema? Eu usar um valor maior do que eu poderia. Aí pode dar problema. Usar abaixo do que eu poderia não é um problema mecanicamente, não vai dar um defeito, tá? Então, caso eu não tenha, tá, dados nenhum, eu vou lá e meço a minha tensão real, uso a tensão real mesmo, tá? Que é o que eu tenho. Então, vou só botar umas observações aqui. Pode usar né, a tensão real na prática. Se eu vou lá e quero calcular a potência máxima do equipamento. Tá? Então, o E aqui a gente já matou. Agora, a resistência interna. Tá? Resistência interna é um dado que sempre vai vir escrito, né, nas informações que representa as minhas perdas, as resistências da estrutura do equipamento. Não tem um jeito como na prática eu vou lá e medir a resistência interna, porque não é uma resistência, é o que o corpo do equipamento apresenta como resistência da passagem de corrente elétrica. Então, na prática, não tem como medir direto, né, pegar um equipamento, não tem um equipamento que meça a resistência interna. Tá? Mas existe um jeito que eu posso encontrar, é a partir da lei de Ohm. Metade dos problemas na parte eletromecânica a gente resolve com lei de Ohm, a gente encontra, tá? Por isso que ela é importante. Então, caso eu não tenha resistência e precise encontrar, eu utilizo a lei de Ohm. O que a lei de Ohm me diz? Tensão igual a resistência vezes corrente. O que eu quero? A resistência. Na lei de Ohm, o Rzão é grande, dá na mesma, tá? O que eu quero isolar é a resistência. Se a resistência está desse lado, meu I está atrapalhando, multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, resistência é igual a tensão dividido por corrente, tá? Esse I foi para este lado aqui dividindo. Eu só mudei de lado ali a minha isolante R. Resistência é igual a tensão vezes corrente. A tensão vocês acabaram de medir para utilizar lá no valor do E, né, da força eletromotriz. A corrente é uma coisa que também é fácil de medir no circuito, né? Se vocês já tiveram o trabalho de medir a tensão, podem medir a corrente, tá? Do equipamento, que passa pelo equipamento. Sabendo a tensão e a corrente, vocês podem calcular a resistência, tá? Calcula a resistência e joga aqui. Então, vou botar aqui também. Pode usar... Opa, falhou. Usar resistência igual a tensão vezes I na prática. Tá? Então, se eu não tenho nada de informações para utilizar, o que eu vou fazer? Vou lá, meço tensão e corrente de equipamento com um voltímetro, tá? Como é um perímetro também. Então, tranquilo. Medir os dois, calculo a resistência, né? E aí eu jogo dentro do valor da potência máxima. Encontro fácil, né? A potência máxima do meu equipamento. Máximo de potência que aquele equipamento pode me fornecer. No exercício, nós temos, né, os dois dados.
A tensão vale 15 ao quadrado. E a resistência é 2 ohms, 4 vezes 2. Qual o valor da potência máxima deste gerador aí? R$ 28,12. O quê? Potência, unidade de potência. Vários. Os colegas encontraram o mesmo valor? Mas você pode mijar. Mas já. 28,12,5. Isso. Então tá. Então encontramos o valor. 28,12. E a letra C? Ter uma casa muito engraçada. Quer apagar aqui para dar um espacinho para... Não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque a casa não tinha. Ninguém podia. Na letra C, ele nos forneceu um valor de corrente. Disse que a corrente do circuito é 2 amperes, né? E pediu a potência útil, a potência dissipada e a potência total. Foi isso aqui, deixa eu conferir o exercício. Isso, potência útil, total e dissipada, tá? Então, vamos para a potência útil. Potência útil é igual a tensão vezes corrente. Potência dissipada é igual a R vezes I ao quadrado. Resistência vezes corrente ao quadrado. E a potência total é a FEM, né? Força eletromotriz, vezes a corrente, tá? Para começar aqui a potência útil, tá? Nós temos um pequeno problema. Nós não temos a tensão. Nós só temos a força eletromotriz, a resistência interna e a corrente, tá? A gente precisa da tensão. No caso do gerador, quando a gente vai calcular as potências, tá? Útil, dissipado, total, a gente não pode achar a tensão pela lei de Ohm. A gente tem que usar a equação do gerador, a própria dele. A equação do gerador é o quê? Tensão do gerador é igual a força eletromotriz menos resistência vezes corrente, aquela que vocês anotaram aí. Quando a gente precisa achar a tensão de um gerador, tem que ser por esta equação aqui, tá? Ou indo lá e medindo, né? Mas como a gente não pode medir no exercício, tem que ser pela própria equação do gerador. Então, vamos lá. Tensão do gerador. Força eletromotriz, ele tinha nos fornecido 15 volts, menos a resistência, que era 2 ohms, vezes a corrente, que era 2 amperes. Qual o valor da tensão deste meu gerador? 11. 11 volts, tá? Agora nós temos o valor da tensão do gerador para encontrar as potências. Então, vamos calcular as potências. Potência útil. Tensão deste meu gerador, que é 11 volts, vezes a corrente.
2 amperes. 11 vezes 2 vai dar 22. 22. Unidade de potência? Watts. Watts. Sempre watts. Potência dissipada, tá? Vamos fazer uma comparação aí. É a resistência interna, que vale 2 ohms, vezes a corrente ao quadrado, que era 2 amperes ao quadrado, tá? 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Então, a potência dissipada é 8 watts. E a potência total, tá? É a força eletromotriz vezes a corrente. Força eletromotriz é 15 volts vezes a corrente, que é 2 amperes. 2 vezes 15, 30 watts. Como é que a gente sabe que está certo, gente? O que é a potência total? Não a equação. Fém vezes corrente. A teoria da potência total. O que é a potência total? É a potência que a gente usa mais a potência que a gente perde. Ou seja, potência útil mais potência dissipada. Quanto deu a potência útil? 22. Mais a potência dissipada? 8. Fechou os 30. Tá? Então, tá certo. Posso calcular a potência total a partir dessa equação ou posso somar as duas, que também está sempre certo. Tá? Descobrimos a nossa potência total. E ele pediu ali, por último, a resistência. Ô, Natália, Oi. só uma pergunta. No caso ali, se tu quiser pular essa potência total e só somar as duas, Pode, sem problema nenhum. também. Tá? A equação de potência útil e potência dissipada do gerador é uma e do receptor é outra. Mas o total é a mesma, porque o conceito de total é a mesma. Potência total é a útil mais a dissipada. Quanto vai ser de cada uma não interessa. Não precisa nem calcular para a equação que não quiser. Pode somar direto. Por último, ele pediu o rendimento. Não vou olhar lá. O que é o rendimento, gente? É uma relação de quê com o quê? Relação de... Não olha, não olha. O que vocês acham que é? Relação de perda com desempenho. Na verdade, é o desempenho com o que deveria fornecer, com o nominal, com o real lá. É sempre uma relação do ideal com o real, né? É o que de fato eu produzi, ou seja, o que de fato eu produzi? Se eu estou falando em potência, é a potência útil, aquela que eu forneci para usarem. Essa potência pode usar, tá? Qual é a minha potência útil? Deu 22 watts. Com a total, aquela que eu não deveria ter perdas, eu não deveria ter potência dissipada. A total vai ser 30. Quanto eu vou ter de potência aí? Caso eu me atrapalhasse, tá, gente? É sempre uma relação da útil com a total. Caso eu me atrapalhasse só invertesse, tá? Não tem problema, porque vocês também vão perceber que está invertido, né? Se vocês invertessem e botassem 30 dividido por 22, tá? 30 dividido por 22 dá 1,36. Quando vocês multiplicassem por 100, ia dar 136%. Aí não tem como dar certo, né? 136% de rendimento de um gerador. Aí vamos comparar só esse. Tá? Então, invertemos. 73%. Quanto, desculpa? 73%. 73%. Então, vocês acharam 0,73, né? 0,73. Vezes o 100%, acharam 73%. Todo mundo achou esse valor, gente? Sim. Sim.
Então tá, pessoal, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua em receptores, tá? Essa parte é mais chatinha, com várias informações, mas a gente fala de receptores e depois a gente vai fazer a união dos gráficos, a conexão, né, do receptor com o gerador. Aí vai fazer mais sentido isso do gráfico, porque eu quero aqueles valores de gráfico, tá? E aí o que a gente está estudando vai ficar um pouco mais nítido. Mas por hoje é só. Então tá, pessoal, boa noite. Até amanhã para vocês. Então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, rapaziada. Valeu.